é difícil para as mulheres falar de assédio moral sem falar do sexual. Embora nós sabemos que assédio sexual, o homem também sofre, tá? Paulo falou aqui, as mulheres e tal. Eu conheço casos dentro da Petrobras de assédio sexual de homem. E não foi nada agradável o fim e o desfecho da história. Mas o que me levou a estudar assédio moral do trabalho, que é o meu trabalho de monografia na minha faculdade de Direito, foi uma historinha na Petrobras que eu vivenciei trabalhando no Rio de Janeiro. Um colega nosso estava sendo assediado, um colega de 25 anos de idade, e ele não suportou. E ele chegou para a médica da empresa e falou: eu vou me suicidar aqui dentro da empresa para provar para todos que eu estou sendo assediado aqui dentro. E assim ele fez. Ele subiu, foi para o 25º andar e se jogou do edifício. E eu estava lá e vi o corpo dele estendido. Aquilo me tocou muito, me chamou muita atenção, porque a gente pensa que isso é coisa que fica só em palácio, mas não é não. É verdade. Assédio moral dentro da nossa empresa, especificamente, eu falo dela, porque nós somos Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo. Trabalho nessa empresa há 28 anos e já vi muito tipo de assédio moral. O mais difícil dele é provar. Nós passamos por várias histórias que nós contamos para os colegas, chegamos, desabafamos e falamos. Mas na hora de provar na Justiça do Trabalho é difícil, tá? Então, o conselho que eu dou, a minha fala aqui vai ser muito rápida para apresentar nossas palestrantes. Eu só dou um conselho para os colegas que estejam sofrendo assédio na empresa, que procurem o sindicato, o jurídico do sindicato, fale a sua história e peça a orientação de quais as provas que pode juntar, caso queira entrar com uma ação na justiça para reivindicar o seu direito. Caso contrário, ficar só falando, desabafando e não encontrando provas, você só vai ficar mal falado diante até dos colegas e não vai trazer bom resultado nem para a sua saúde. Então, se serve de orientação jurídica para poder ter as provas necessárias que você vai precisar caso queira entrar com o processo judicial. Tá bom? Então, eu vou apresentar a nossa... Gente, para apresentar a nossa representante, eu preciso de óculos. Desculpem. Depois de 28 anos de empresa, eu preciso de óculos, né? Então, vou apresentar a nossa palestrante, que vai falar sobre a saúde do trabalhador e relações de trabalho. A Vivian Psinga está aqui. Ela é psicanalista e escritora, tem mestrado em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Está iniciando doutorado na mesma instituição, atua na clínica, fez especialização em terapia de família na UFRJ, estuda temáticas sobre saúde do trabalhador, clínica, psicanalítica, medicalização da vida. Nossa, interessante. Muito bom. Então, apresento a vocês a nossa Vivian. Então, vamos apresentar a nossa outra palestrante, a Terezinha Martins dos Santos Souza, que vai falar sobre rebatimentos do assédio moral sobre a saúde dos trabalhadores. É a Teca Baiana, tá, gente? Como ela gosta de ser chamada. Ela é professora, doutora da Escola de Serviço Social da Unirio, Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é membro fundadora do site que ela me informou agora há pouco, que é www.assediomoral.org.br. Muito interessante a gente ter essa informação. Tá? Então, gente, boa tarde. Boa tarde. Agradeço demais a vocês estarem aqui, né, no meio dessa tarde quente de quarta-feira. Agradeço muito o convite, né, primeiro do Wallace, que entrou em contato comigo. Depois eu tive a oportunidade de conhecer a Mirella e outras pessoas que estiveram no Rio conversando, que eu já vi por aí, mas já não sei mais onde estão. Já estão por aí. Agradeço muito o convite. Tenho uma honra enorme de estar aqui na Sindipetro. E uma honra maior ainda de estar do lado da Terezinha Martins, que é a pessoa que, acho que 99,9
97% do que eu sei sobre assédio moral. Eu aprendi com a Terezinha através das aulas, através das palestras que eu assisti. Assisti mais de uma palestra e vocês podem ter certeza, cada vez eu aprendo alguma coisa diferente, ou se ela traz um assunto que eu já vi ela debatendo, ou que eu mesma pensei, eu li em algum texto, é sempre de uma perspectiva diferente. Então, sempre tem uma novidade. Então, assim, sempre me faz pensar muito. E não só diretamente através das palestras, né, da pesquisa que provavelmente ela vai falar que ela leva na Unirio, né, a pesquisa de extensão dela, mas também através dos textos que ela escreve, ou então através dos textos que ela indicou, e que eu já tive a oportunidade de ler. Então, assim, é uma honra enorme estar aqui do lado dela. Eu já estou desde 9h pouca da manhã tendo aula de graça. Desde que a gente chegou, a gente tem conversado muito, já está valendo muito por isso. Eu sou psicóloga, né, como uma apresentação da Mirta, mas a minha experiência, na verdade, ela é... Ai, que bom que o Wallace está aqui do lado. Ela é, na verdade, assim, eu tenho 10 anos de experiência no SUS. Quase que toda a minha experiência de trabalho dentro da área de psicologia, da área clínica, é no SUS. Eu trabalhei durante um bom tempo no município do Rio, da Baixada Fluminense, do estado do Rio, não do município do Rio, mas de Belford Roxo, e trabalhei durante cerca de 6 anos no hospital psiquiátrico. Então, fiquei esse tempo todo trabalhando no SUS, atendendo em posto de saúde, atendendo também o hospital psiquiátrico, em outras situações. E há cerca de 1 ano e meio que eu comecei a trabalhar na área de saúde do trabalhador. Na verdade, assim, agora eu trabalho numa escola técnica no Rio de Janeiro, uma escola federal, e a gente está tentando implementar esse trabalho de saúde do trabalhador lá. O departamento de saúde, gente, dentro de qualquer tipo de instituição, seja uma escola técnica, seja, sei lá, uma empresa, ela muitas vezes está voltada para interesses da empresa. E isso não é o que acontece lá, felizmente. Por isso que eu achei muito importante eu trazer, já que a Terezinha é a pessoa que tem um know-how específico muito forte nessa área de assédio moral. Quando a Alice falou comigo, eu achei importante então pensar, vamos aproveitar e vamos falar sobre saúde do trabalhador, que é um tema que é novo, mas relativamente novo, não é muito conhecido e é muito confundido com outras áreas de saúde do trabalho, que não são especificamente voltadas para a saúde do trabalhador. Por isso eu fiz questão de pensar nessa questão da saúde do trabalhador. E aí, gente, como eu estava dizendo no começo, minha experiência toda do SUS, toda da saúde mental, trabalhei a maior parte da minha vida atendendo pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, autismo, psicose, pessoas com problemas de uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, álcool, cigarro e outras drogas. E aí, assim, toda a experiência que eu trago para dentro de um departamento de saúde é a experiência que eu aprendi na área de saúde mental, que eu acho que assim, é muito válida, muito importante, que eu queria de algum modo trazer para vocês pensarem qual a possibilidade de vocês implementarem algumas dessas características do trabalho e pensarem sobre ela na realidade de vocês, assim, nos setores de vocês. E aí, assim, o que eu acho que é fundamental aqui no que eu tenho para contribuir são dois pontos importantes que eu acho que vocês têm que, talvez, pensar, assim, que eu penso todo dia na minha prática de trabalho. Um desses pontos, que eu vou falar um pouco sobre isso também, é a questão do silêncio e do silenciamento. Isso é uma coisa que cada vez tem me preocupado mais. Como a gente tem, de algum modo, se calado diante do horror, quando o horror acontece do nosso lado. Diante do absurdo, quando o absurdo acontece do nosso lado. Esse silenciamento, ele não é à toa que acontece, não é em vão. Quando eu falo da gente prestar atenção na questão do silêncio, do silenciamento, eu não estou falando, não estou fazendo nenhum tipo de crítica ou denúncia para vocês pensarem numa coisa, nossa, por que eu silencio diante disso? Não é esse o meu intuito. Na verdade, eu estou tentando trazer essa questão para a gente poder pensar sobre as nossas práticas, as dos nossos colegas, e mais ainda sobre os grupos onde a gente está inserido. E junto a isso, essa questão do silêncio, do silenciamento, é a questão do coletivo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar os espaços que a gente tem para a gente poder trabalhar as questões que são mais difíceis e silenciadas, difíceis para a gente individualmente, difíceis para o grupo, difíceis para a instituição, a gente pensar sempre no coletivo. Quanto mais isolado a gente fica,
mais difícil a gente conseguir sobreviver aos momentos difíceis do dia a dia do trabalho. Quanto mais isolado a gente fica, menos a gente sobrevive ao horror, como eu falei. Então, eu queria que assim, a gente pensasse nessas duas temáticas principais, o silêncio e o coletivo. Eu acho que a saúde do trabalhador ela vai pensar o tempo todo nessa questão do silêncio e do coletivo. Contra o silêncio e a favor do coletivo. Fortalecer o coletivo para a gente poder ultrapassar o silêncio, para a gente diminuir o silêncio. Eu não sei se eu já começo a passar. Bom. Oi. Bom, então, gente, assim, tudo que eu falar, e tudo que eu falar, eu acho importante a gente ter sempre esses dois pontos. E eu falo isso não é do nada. A gente tem tentado implementar um trabalho de saúde do trabalhador em que a gente vê o tempo todo quanto o silêncio é um problema sério e quanto o coletivo é importante para a gente tentar botar em prática as nossas tentativas de mudança e de intervenção no nosso trabalho e no trabalho das pessoas que estão ao lado da gente. E aí, gente, o que é mais importante na minha experiência da saúde mental que eu tenho para trazer para vocês? O coletivo da saúde mental ele é muito forte. Em todos os serviços de saúde que eu já trabalhei, hospital psiquiátrico, ambulatório, enfermaria de hospital psiquiátrico, centro de atenção psicossocial, em todos esses setores a gente tem um espaço semanal para reunião de equipe. Nessas reuniões de equipe, não é assim uma hora que a gente se reúne e pronto, fala das coisas principais do interesse do chefe, não é isso. A gente, na verdade, tem um turno inteiro para discutir, seja de 8 a meio-dia, seja sei lá, se for de tarde, de meio-dia a 5 da tarde, onde todas as pessoas, todos os servidores ou funcionários, as pessoas que trabalham participam, têm voz. Então, gente, essas reuniões de equipe me ensinaram muito, então eu estou levando essa experiência para a escola técnica onde eu trabalho. A reunião de equipe, ela permite que todos os trabalhadores, o médico, que nas relações sociais a gente sabe, hoje em dia, para quem tem da área de saúde, é considerado um grande Deus, que sabe tudo decide, manda nos outros, apesar de ser um profissional de nível superior, tanto quanto um psicólogo, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Mas aí é que a gente vai ver uma das questões principais da saúde do trabalhador, que é justamente pensar como que as relações sociais, a reprodução das relações sociais dentro do ambiente de trabalho, como elas acontecem e como elas podem adoecer tanto os grupos, a instituição inteira, quanto o próprio trabalhador individualmente falando. Então, assim, isso a gente já vê claramente, estou falando aqui da minha experiência, eu sou da área de saúde. Claramente isso acontece dentro do ambiente de um hospital, de um ambulatório. Essa situação que na sociedade a gente tem, na sociedade mais ampla a gente tem, acontece dentro de um espaço, de um serviço de saúde. O médico manda em todo mundo. E a gente sabe muito bem que em hospitais, quem segura um hospital mesmo, em geral clínico, é o enfermeiro. A gente sabe disso, sem tirar a importância de todos os outros profissionais, psicólogo, o próprio médico, administrativo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que estão lá dando duro e salvando vidas e o tempo todo ali junto. Mas, na verdade, quem às vezes leva o crédito é o médico. E tem médicos maravilhosos. Eu não quero falar de nenhuma categoria, mas eu estou dizendo o quanto que uma situação de uma relação social de fora da sociedade mais ampla, ela se reproduz dentro do local de trabalho. Então, nas reuniões de equipe de saúde mental, a saúde mental, não sei se vocês sabem, mas ela é o resto do resto da saúde. A saúde e a educação já são o resto. A saúde mental é o resto da saúde, é onde você tem... as pessoas não querem trabalhar, é onde você tem mais dificuldade, onde você não tem recurso. Então eu atendi em salas com ventilador, às vezes que não funcionava direito, em pleno calor carioca, todo mundo suando. É nesse nível o trabalho. Você não tem como trabalhar, o terapeuta ocupacional não tem material para trabalhar com os pacientes. Nas reuniões de equipe dos serviços de saúde mental, gente, todo mundo tem direito à fala. Quem participa da reunião de equipe? O vigia, o segurança, a pessoa que atende a porta, o médico, o psicólogo, o estagiário, o residente, o administrativo.
todos, independente da formação e da função que eles têm, participam das reuniões de equipe. E para que servem essas reuniões de equipe no âmbito da saúde mental e que eu acho que pode ser reproduzido em outros locais de trabalho? A reunião de equipe serve, uma das coisas é facilitar a comunicação entre as pessoas e diminuir os mal-entendidos que acontecem. Uma outra coisa também é que os conflitos que acontecem na equipe, ou conflitos entre algumas pessoas da equipe, quando eles não têm espaço para poder serem trabalhados, e olha, não é fácil trabalhar isso em reunião de equipe, não é nada fácil, não é que esses conflitos deixem de existir. Eu estou usando aqui a palavra conflito, mas eu posso usar ruído na comunicação, qualquer tipo de dificuldade. Quando você não tem um espaço para trabalhar essa questão, esse conflito ou essa dificuldade latente, ela não deixa de existir. Ela continua existindo, às vezes continua tendo seus efeitos perversos e malignos, né? Por exemplo, converso aqui com o Wallace, meu colega de trabalho, a gente está discutindo um caso clínico, Terezinha também faz parte da equipe. E aí eu tive alguma situação com a Terezinha e falo para o Wallace, poxa, Wallace, não gostei da atuação da Terezinha, um paciente que eu atendo. Terezinha fez isso, aquilo, não deveria. Olha, é próprio de toda a comunicação ter algum tipo de distorção. O Wallace está na maior das boas vontades, mas ele de repente vai entender um pouco diferente o que eu falei. A partir dali, ele sequer conversou com a Terezinha, ele nem sabe, ele nem viu a situação, mas ele só tem a minha versão. A minha versão já é uma coisa totalmente diferente na cabeça dele, porque tem aquela brincadeira clássica do telefone sem fio, né? Você fala uma coisa para cada pessoa, já é outra coisa totalmente diferente. Então ele já vai ter uma visão totalmente diferente do que aconteceu com a Terezinha e de repente já vai contar para outra pessoa e aí as confusões já começam a partir daí. Terezinha não está nem sabendo que eu estava conversando com o Wallace sobre ela. Menos ainda que o Wallace conversou com a Mirella sobre ela. E que a Mirella de repente já está conversando com, sei lá, a Mirta, e aí já está. E a Terezinha não está nem sabendo. E isso vai mudando o comportamento das pessoas. Se todas as pessoas comprarem a minha versão e nunca chegaram para a Terezinha para conversar, eles vão, de algum modo, mudar também o comportamento deles em relação à Terezinha. A reunião de equipe, gente, não é nenhuma milagre do outro mundo, nenhuma panaceia, não é que resolve tudo não, às vezes pode dar muito problema também. Mas é uma aposta e uma tentativa de a gente poder fazer circular os posicionamentos, as informações. Não é aquela ideia de uma reunião que não acontece nunca, sei lá, uma vez a cada 2 meses, que a chefia resolve que quer passar uma nova tarefa para os seus subordinados, então a chefia, bom, agora vamos convocar uma reunião, nunca escutamos os nossos funcionários, mas queremos que eles trabalhem assim e não assado. Então nós vamos convocar, da nossa vontade, uma reunião de equipe, eu não considero isso uma reunião de equipe, para a gente então fazer passar o que a gente quer deles. Aí faz aquela reunião que nunca acontece, aí vai acontecer, né, sei lá, bimensalmente, aí fala-se um pouco ali, ninguém tem coragem de perguntar muita coisa, menos ainda de questionar, de estranhar, de discordar, e pronto, não é isso que eu estou falando. Eu falo da reunião de equipe que eu aprendi na saúde mental, que veio com a reforma psiquiátrica, que é você ter um espaço semanal para poder todos falarem do trabalho, todos falarem às vezes do seu medo, porque todo trabalho traz algum tipo de medo. Na saúde mental, a gente tem um medo de errar enorme. A gente trabalha com casos clínicos difíceis, diagnósticos complicados. A gente também não sabe o que fazer. A gente vai saber quando a gente coloca ali na reunião de equipe e de repente um colega, nossa, eu estou com um caso parecido, ou outro vai falar, nossa, eu ouvi tal coisa, será que de repente não podemos tentar assim? É difícil. E todas as profissões têm as suas dificuldades e os seus medos. Então, assim, a reunião de equipe, ela permite uma coesão maior, tanto daquela equipe, quanto que eu acho mais fundamental, né, que é o fortalecimento da categoria do trabalhador em si. Vai parecer uma contradição, eu comecei aqui falando do médico, né? Então, assim, é claro que existe, quis dar esse exemplo para falar exatamente de como é essa reprodução das relações sociais, mas, ao mesmo tempo, quando eu coloco o médico lá, o enfermeiro aqui, o psicólogo eu estou lá, o terapeuta ocupacional, o assistente social, de algum modo eu também estou reforçando uma rixa entre todos nós. A gente tem que estar sempre atento a isso, né? A reunião de equipe, não sei outras experiências, mas no caso dos centros de atenção psicossocial, que são os lugares onde fazem tratamento sem internação para pacientes psicóticos e esquizofrênicos, essas distinções elas são muito menos marcadas, né? Todo mundo tem realmente a mesma voz, porque a gente sabe que se um paciente chega em crise, às vezes não vai ter o médico e o psicólogo ali, mas vai ter de repente o administrativo, que tem uma relação ótima com aquele paciente. Eu não sabia nada de assédio moral, eu só ouvia falar a palavra,
E aí eu falei, pois bem, para o bem da secretária de saúde, se ela abrir uma sindicância contra mim, eu vou abrir um processo por assédio moral. Eu nem sabia se enquadrava ou não, mas eu estava usando todas as minhas forças. Eles falaram, olha, você vai ser afastada do CAPS-AD. Eu já me senti o quê? Né? Uma terrorista. Você vai ser afastada do CAPS-AD, você vai passar aqui na Secretaria de Saúde semana que vem para saber onde você vai ser lotada. E aí, eu saí de lá chorando, desesperada, pensei, pronto, eu acabei de passar no concurso, não tenho nem um ano, já aprontei, porque aí eu já achei que eu tinha feito besteira, né? A gente sempre acha que o problema está com a gente. O que eu fiz, e fui ligando. É daí que eu falo os espaços do coletivo, né? Espaço do não silenciamento. Eu fui ligando para os meus colegas, para outra psicóloga que trabalhava comigo, todo mundo. E nesse final de semana, todo mundo foi ligando para mim, foi ligando, telefonando, me dando força. E a coordenadora falou, olha, a gente já conversou, a coordenadora psicóloga falou, a gente já conversou, e se a secretária de saúde abrir uma sindicância, ou qualquer coisa contra você, a equipe vai entrar inteira contra ela por assédio moral. Então, gente, isso, na verdade eu estou contando isso, eu passei lá na semana seguinte, e aí o mesmo cara que estava me ameaçando falou, Vivian, sabe aquela coisa da sindicância? A secretária de saúde desistiu, ela não vai mais fazer nada não, mas, poxa, para não ficar esse clima chato, conversa com ela. Eu falei, converso, nunca mais eu vi essa mulher. Claro, não ia conversar nada com ela. Mas assim, na verdade, eu estou dando esse exemplo para dizer que eu já passei por uma situação como essa, de violência, né? Violência. O que aconteceu, né, a secretária de saúde gritar comigo da maneira como ela gritou, não respeitando o meu conhecimento técnico, coisa que ela não tinha nada, ela só queria de algum modo fazer valer o poder dela, e depois ser ameaçada por uma advogada que sorria para mim, enquanto dizia que era para o meu bem a sindicância que a secretária de saúde ia abrir, e o RH, pelo menos, o cara me ameaçava com cara feia mesmo. Pelo menos ele era o que ele era, não era falso. Exatamente. E aí, eu queria dar esse exemplo que eu acho assim que foi... Isso marcou a minha vida, porque eu era recém-formada mesmo. E de fato eu fui colocada para trabalhar num lugar terrível. Terrível, o ambiente era legal, mas era distante. Eu fazia um trabalho que eu não gostava. Eu fiquei 4 anos isolada, inclusive geograficamente, porque assim, o município já é distante da minha casa. Eu já demorava 1h30 para chegar no trabalho. Eles me botaram num lugar que eu demorava quase 2 horas. Eu tinha mais dificuldade para chegar. Eu ia de ônibus, de trem, metrô, ia baldeando, então era mais complicado ainda. Mas eu acabei gostando de trabalhar lá porque o ambiente de trabalho era muito legal. Mas eles, né, me deram uma rasteira boa aí. Só que eu nunca vou esquecer do posicionamento dos meus colegas. Eu tinha 9 meses lá, não era antiga, tinha gente muito mais antiga ali, mas eles tinham um trabalho do coletivo da saúde mental dentro daquele município que é muito pobre. De fortalecimento da própria categoria da saúde mental. Então, assim, eles não me deixariam sozinha. E aí, 4 anos depois, quando a minha coordenadora, depois que mudou prefeito e tudo mais, né, conseguiram voltar para a coordenação de saúde mental, aí me chamaram de volta. Vivian, você quer voltar a trabalhar na área de saúde mental? Que eu fui colocada numa área de saúde coletiva que não era minha praia, né? Era importante, mas não era minha praia. E aí, claro que eu quero voltar. Como não, né? Vamos voltar então. Mas ainda demoraram mais de 1 ano para conseguir me puxar de volta para trabalhar nos serviços de saúde mental. Então, gente, às vezes a gente não necessariamente consegue resolver as coisas imediatamente. Mas pode ter certeza que o fato de você saber que você não está completamente sozinho, que tem um colega, que tem 2 colegas, que tem um sindicato, que tem uma reunião de equipe, que tem uma equipe que está com você e que de repente vai se mobilizar, pode ser que eles não conseguissem nada. Vamos supor, abrissem uma sindicância, um PAD contra mim, me tirar, pode até ser que não conseguissem, mas isso faz toda a diferença, né? O fato de você não estar sozinho. E eu acho que dificilmente essa secretária de saúde conseguiria alguma coisa se a equipe se mobilizasse, se unisse outras pessoas da saúde mental. Então, gente, eu acho que assim, essas questões que a gente tem que ter em mente, eu acho. O não silenciamento, ou pensar sobre o silêncio, né? Até que ponto o nosso silêncio vai, até que ponto a gente não consegue falar porque a gente tem retaliações, a gente pode de fato perder alguma coisa muito importante. Então o absurdo acontece, o horror acontece e a gente não
acaba não podendo fazer, não faz o que a gente queria, mesmo não gostando do que está acontecendo. E o coletivo. E aí a saúde do trabalhador é exatamente essa questão. Eu acho que eu quis trazer esse tema da saúde do trabalhador, embora eu já esteja falando sobre saúde do trabalhador desde o começo, que eu acho que são essas as coisas básicas, né? Justamente para a gente poder diferenciar de saúde ocupacional e de medicina do trabalho. E o assédio moral é uma das questões que a saúde do trabalhador vai poder entrar. Não é a única, né? A saúde do trabalhador é uma coisa ampla, é um campo de trabalho, de intervenção amplo. Mas o assédio moral tá aí dentro. Então é por isso que eu também sugeri eu poder começar falando para fazer uma introdução de uma área mais ampla. Então a saúde do trabalhador, ela na verdade vem mais fortemente no Brasil a partir da reabertura política, né, no final dos anos 70, quando a gente pôde começar a se manifestar e falar um pouco mais, cada vez mais sem tanto medo de retaliações aí sim, muito, muito mais sérias, né, físicas, né, de violência física de fato. E a saúde do trabalhador, como eu falei no começo, esses trechos que eu coloco aqui, se vocês entrarem no site do Conselho Federal de Psicologia, lá tem uma parte de publicações, e lá tem muitas publicações sobre vários assuntos e tem uma sobre saúde do trabalhador. Então essa é uma cartilha que vocês todos podem ter acesso, e aí eu peguei alguns trechos dessa cartilha só para a gente situar. A saúde do trabalhador, ela vai pensar sempre no processo de produção e reprodução das relações sociais dentro dos ambientes de trabalho. Na verdade, a gente tem que sempre pensar que o trabalho é uma reprodução, de algum modo, de algo mais geral da sociedade. Então não adianta a gente pensar assim, trabalhador adoeceu, está com algum problema de saúde física ou psíquica, vamos olhar só o trabalhador, vamos ver o que ele tem. Será que ele tem alguma fragilidade física, psicológica? A saúde do trabalhador, ela rompe com isso e procura ir além. Ela procura pensar em como aquele ambiente de trabalho, o contexto muito maior do trabalho, pode estar adoecendo física ou psiquicamente aquele trabalhador. Então, assim, o grande diferencial da saúde do trabalho é exatamente pensar isso. Não vamos pensar que aquele trabalhador deprimiu porque ele tem uma fragilidade psíquica anterior, ele tem um transtorno depressivo, de ansiedade ou qualquer coisa. Não. A gente vai tentar entender como que esse sofrimento psíquico tem a ver diretamente com o contexto do trabalho. Como é que as relações sociais que acontecem dentro do ambiente de trabalho, da divisão, do departamento, do setor, da empresa, da instituição, estão diretamente relacionadas com esse adoecimento. Só que eu trabalho num espaço de saúde do trabalhador e eu posso dizer para vocês, a saúde do trabalhador vai ver o assédio moral, mas vai trabalhar com perícia, né? O trabalhador que precisa se afastar porque está com alguma questão de depressão, ou com alguma lombalgia, ou com algum nero, alguma coisa assim, então vai passar lá pela saúde do trabalhador. Mas a perícia, pelo menos essa é a tentativa cada vez maior que a gente faz, né? Ela vai procurar ver além do indivíduo, né? Além da questão da medicalização, né? Como eu estava falando no início, de colocar uma doença que tem uma solução individual, ou um psicologismo, que é ver qual o transtorno psíquico que ele tem, e dá apenas uma solução individual e psíquica, né? A saúde do trabalhador, a própria perícia pode chegar nisso, assim, essa é a minha luta, é que a perícia ela possa ser muito mais do que um controle ou uma atividade burocrática. É que ela possa ter uma intervenção de saúde mesmo do trabalhador, incluindo as relações sociais. E aí, a saúde do trabalhador, gente, é diferente da saúde ocupacional. Por isso que eu também achei muito importante da gente trazer aqui. Ela é, na verdade, uma crítica à concepção, à prática de saúde ocupacional e da medicina do trabalho. E aí a gente vai entender mais ou menos por que é diferente saúde do trabalhador e da saúde ocupacional. A saúde ocupacional e a medicina do trabalho têm a sua importância, mas, na verdade, elas são criadas como uma maneira de gestão, né? A saúde ocupacional, ela interessa, de algum modo, a produtividade, a lucratividade e a eficiência da empresa. Se eu sou a dona, sei lá, sou chefe, sou diretora de uma empresa, e o meu funcionário adoece, ele está deixando de trabalhar. E, de algum modo, eu vou também ter que pagar pelo tratamento dele. Ou então eu vou ter que deslocar mais trabalhadores, vou ter que fazer novas contratações.
ou então eu vou ter que, de repente, pagar hora extra para o funcionário que vai cobri-la. Então, na verdade, a saúde ocupacional, ela procura ver as condições biológicas, físicas, químicas, mecânicas do trabalho. Não está muito interessada na questão da subjetividade, da coletividade, das relações sociais, do que acontece ali. Não está interessada nisso. A saúde do trabalhador é difícil e complexa por conta disso. Ela vai mexer em coisas mais complicadas, né? Ela vai mexer não com a luz. Será que a luz da sala está boa? Será que o ar-condicionado está com filtro limpinho? Né? Será que tem um ar-condicionado que está gelando muito, que está quente? Ou será que é um espaço apertado? Como é que está a cadeira? Não. Ela vai ver as relações de trabalho. Será que os colegas, a relação entre os colegas está boa, está ruim? Será que tem um chefe ali que está em cima, de algum modo, está pressionando, está exigindo de uma maneira que pode ser muito além do que qualquer trabalhador normal pode oferecer na sua força de trabalho? Então, gente, eu sei que às vezes é chato ter uma citação assim maior, mas eu acho importante a gente acompanhar aqui. Na saúde do trabalhador, busca-se compreender a ocorrência dos problemas de saúde à luz das condições e dos contextos de trabalho, tendo em vista que medidas de promoção, prevenção e vigilância deverão ser orientadas para mudar o trabalho. Evita-se, assim, o psicologismo. Eu sou psicóloga, mas, assim, eu sei que a psicologia pode ser muito complicada, né? Quando ela tenta ver o problema do indivíduo que adoece no trabalho como sendo algo exclusivamente dele. Evita-se, assim, o psicologismo que explica os eventos sociais por fatores psíquicos individuais. E aí, quais são os aspectos da saúde do trabalhador que ela considera no processo de adoecer e sofrer no trabalho? O ritmo do trabalho. Será que essa pessoa está trabalhando 12 horas, 11 horas, 10 horas sem descanso? 8? Eu considero 8 horas de trabalho muito. Eu acho que a gente um dia vai chegar numa situação, não sei daqui a, quem sabe, 100... Não, imagina 12, eu já acho 8 horas de trabalho. Eu acho que a gente não pode considerar normal. Eu fico pensando, às vezes quando a gente vai na lanchonete, tem uma moça, duas moças na caixa, tem aquela fila enorme, e às vezes a gente está lá pressando aquela pessoa que tem que dar um troco, que tem que fazer, porque a gente também não aguenta esperar muito. A gente não se coloca no lugar daquela pessoa que está atendendo, que está servindo, que de repente, há quanto tempo ela está sentada ali e não foi ali no banheiro? Mas ela está tendo que... A fila não termina da lanchonete do McDonald's, né, do Bob's, não sei. Eu não sei aqui que o pessoal vai aqui Mas no Rio tem muito Bob's, por exemplo, e McDonald's agora. Então, a gente nem pensa naquela pessoa que está ali tendo que dar conta de uma clientela que está lá enchendo o saco, que tem que lidar com o público e muitas vezes é grosseira e quer que ela faça tudo rápido, ela tem que dar o troco e ainda tem que sorrir, ainda tem que ser simpática, porque se ela não for, o cliente está sempre certo, ela vai estar errada. Então, são essas as questões, os aspectos que a saúde do trabalhador procura ver. É o trabalho em turnos, né? Como é que você trabalhar 12 por 12, 12 por 36, ou você trabalha só de noite e fica durante o dia como um zumbi. E aí, tudo bem, você, de repente, até uma pessoa que está mais desperta à noite, tem gente que é assim. Mas mesmo assim, de noite, aí ele está trabalhando, está todo mundo dormindo, e aí durante o dia, todos os pares dele não conseguem encontrar a família, não conseguem encontrar os colegas. A fragmentação das tarefas e do seu conteúdo, né? O que você faz do seu trabalho, né? Qual o sentido do seu trabalho? Se você está produzindo qualquer coisa que seja, só você só vê uma parte daquilo ali, fico pensando aqui no Alice, na Mirella, que organizaram aqui esse encontro. Nossa, que gosto é você poder participar do início ao fim, né? Pensar a ideia, discutir, mobilizar as pessoas, entrar em contato, aí conversar, aí se reunir, aí pensar junto, pô, a gente vai falar sobre o quê, quando vai ser, e chamar as pessoas e tudo mais, e aí está aqui, hoje está acontecendo. Gente, isso é um sentido enorme. Eu chamei a Terezinha para dar uma palestra. No final de tudo, eu fiquei muito feliz, porque assim, desde você acompanhar desde o começo e ver o resultado daquilo ali, e ver depois as pessoas falando, ou qualquer produto de trabalho que seja, né? No meu caso, que sou psicóloga, por exemplo, trabalho com a clínica, acompanhar um paciente. Quando me tiraram do CAPS Álcool e Drogas, eu tinha um grupo terapêutico com pacientes. Simplesmente eu não pude mais chegar lá. Depois eu pedi, olha, falei com o pessoal da equipe, será que eu posso voltar uma vez lá para me despedir? Porque eu estou acompanhando esses pacientes há 9 meses. Como é que é isso? Eu vou simplesmente sair? Será que não existe nenhum vínculo terapêutico entre eu e os pacientes? Como é que isso pode acontecer? Aí me deixaram ir lá.
Fala, não, então você vai um dia para se despedir. Claro que eu não pude entrar em detalhes do que aconteceu, mas pelo menos eu pude dizer, olha, estou indo embora, gostei de trabalhar aqui, vou estar em tal lugar, etc e tal. Mas foi uma... Se a gente parar para pensar, o meu acompanhamento foi completamente fragmentado e cortado. Aí vem outra pessoa que fica no lugar, de repente ela fica 3 meses ali, aí bota um outro psicólogo que fica ali mais 2 meses, aí bota um outro, daqui a pouco não tem psicólogo. Aí não tem mais grupo terapêutico porque não tem psicólogo. Aí fica 6 meses sem psicólogo. Falando do meu trabalho mais praticamente. Mas qualquer trabalho que você possa ver o resultado, que você possa acompanhar, né, do início ao fim. A questão da hierarquia, né? Como é que acontece essa hierarquia? Né? Como é que é a chefia? A chefia é aquela que vai permitir, vai escutar, vai negociar o trabalho, as decisões vão ser pelo menos pactuadas, ou é uma chefia que, na verdade, transmite o que ela quer pronto, não tem negociação, trata melhor os amiguinhos, se ela não simpatiza muito, ela não vai fazer nada, não vai te dar nenhum abono em nenhuma situação, mas se você é amiguinho dela, se você é simpático, se você for da turma, da panela, você tem as coisas, mas se você não é, então você não consegue nada. Toda a experiência que eu trago para dentro de um departamento de saúde é a experiência que eu aprendi na área de saúde mental, que eu acho que assim, é muito válida, muito importante, que eu queria de algum modo trazer para vocês pensarem qual a possibilidade de vocês implementarem algumas dessas características no trabalho e pensarem sobre ela na realidade de vocês, assim, nos setores de vocês. E aí, assim, o que eu acho que é fundamental aqui no que eu tenho para contribuir são dois pontos importantes que eu acho que vocês têm que, talvez, pensar, assim, que eu penso todo dia na minha prática de trabalho. Um desses pontos, que eu vou falar um pouco sobre isso também, é a questão do silêncio e do silenciamento. Isso é uma coisa que cada vez tem me preocupado mais. Como a gente tem, de algum modo, se calado diante do horror quando o horror acontece do nosso lado. Diante do absurdo quando o absurdo acontece do nosso lado. Esse silenciamento, ele não é à toa que acontece, não é em vão. Quando eu falo da gente prestar atenção na questão do silêncio e do silenciamento, eu não estou falando, não estou fazendo nenhum tipo de crítica ou denúncia para vocês pensarem numa coisa, nossa, por que eu silencio diante disso? Não é esse o meu intuito. Na verdade, eu estou tentando trazer essa questão para a gente poder pensar sobre as nossas práticas, as dos nossos colegas, e mais ainda sobre os grupos onde a gente está inserido. E junto a isso, essa questão do silêncio, do silenciamento, é a questão do coletivo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar os espaços que a gente tem para a gente poder trabalhar as questões que são mais difíceis e silenciadas, difíceis para a gente individualmente, difíceis para o grupo, difíceis para a instituição, a gente pensar sempre no coletivo. Quanto mais isolado a gente fica, mais difícil a gente conseguir sobreviver aos momentos difíceis do dia a dia do trabalho. Quanto mais isolado a gente fica, menos a gente sobrevive ao horror, como eu falei. Então, eu queria que assim, a gente pensasse nessas duas temáticas principais. O silêncio e o coletivo. Eu acho que a saúde do trabalhador, ela vai pensar o tempo todo nessa questão do silêncio e do coletivo. Contra o silêncio e a favor do coletivo. Fortalecer o coletivo para a gente poder ultrapassar o silêncio, para a gente diminuir o silêncio. E aí agora eu vou passar, acho que a Mirella me expulsa da sala, uma cena de 5 minutos. 5 minutos, porque a gente perderá metade, né? Tá, 5 minutos só. Gente, o filme se chama Whiplash, é uma cena de um jovem que entra para uma banda para trabalhar com o professor. Sabia saber o nome do livro? É aquele da Terezinha. Enquanto eu for falar, eu vou dar o site, o nosso site de da Margarida, aí vocês encontram todas as referências. Tá? E aí, gente, só para dar uma explicação rápida. É um jovem de uma universidade americana que ele quer ser músico, ele é baterista e ele entra na banda de um professor importante. Então, participar dessa banda é fundamental para o trabalho dele, para ele deslanchar na área. E aí, essa cena de 5 minutos só para a gente pensar e partir para a Terezinha, né? O filme foi indicado ao Oscar no ano passado.
Será que é melhor apagar a luz? Okay, Whiplash. Dá A little pausa longer aí, time. tá? Okay, Nina, do your best. Here we go. 5, 6, 8. Let's hear some fills. Yeah, Buddy Rich here. Little trouble there. Pick it up at 17. Ready? 5, 6, 8. Not quite my tempo. Here we go. 5, 6. Downbeat on 18. Here we go. Watch that easy hand with 4. Yep. Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. Push. Here we go. Ready? Okay. 5, 6. Tracking just a hair. What? Ready. Why do you suppose I just hurled a chair here? I don't know. Should you know? The tempo? I should have weak green. I don't know. Start counting. 5, 6, 7. In 4, damn it! Look at me! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No. Was I rushing or was I dragging? Count again. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference. If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. Now, are you a rusher or are you a dragger? Or are you going to be on my fucking time? We're going to be on your time. What does that say? Quarter note equals 215. Count me at 215. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jesus fucking Christ! I didn't know they allowed retards into Schaefer. Am I to understand that you cannot read tempo? Can you even fucking read music? What is that? Eighth note? Yes, what is that? Down to 16. Second measure 101. Bubba, 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 bubba. Are you in a fucking acapella group? Play the goddamn kit! Now answer my question. Were you rushing or were you dragging? Answer! Rushing. Are you one of those single peer people? Do I have a double fucking rainbow? Do you? You must be upset. Are you upset? No. No, so you just don't give a shit about it. So, are you upset? Yes or fucking no? Yes, you are upset. Yeah. Say it. I'm upset. Say it so the whole band can hear you. I'm upset. Louder! I'm upset. Louder! I'm upset! You are a worthless, brainless, faggot-lit little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill, and who's now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking 9-year-old girl. So for the final motherfucking time, say it louder! I'm upset! Start practicing harder, Neiman. Whiplash, bar 125. Big
Gente, então eu só quis passar essa cena desse filme justamente para mostrar aqueles olhares silenciosos da banda, né? Que olha para baixo, não tem nem coragem de olhar para o lado e o horror acontecendo do lado deles, né? Então, obrigada, agradeço.